Dia, aqui é o Sebastião. Faz muito tempo que eu não posto vídeos no meu canal. Eu gostaria hoje de postar um vídeo sobre three-way e four-way, né? Uma coisa simples, mas me lembro bem que quando eu não tinha nenhum conhecimento a respeito do assunto, quando eu perguntava às pessoas a respeito, para me ensinar, né? Muitas vezes a pessoa está sem dinheiro também e as pessoas querem cobrar para fazer o serviço, e a gente precisa daquele serviço, às vezes um interruptor simples, às vezes um three-way, né? E as pessoas ficavam fazendo rodeio, às vezes porque não sabia, às vezes porque não queria passar isso pra gente, e a gente precisando e sem dinheiro na época para pagar um técnico ou um eletricista para fazer o serviço, né? Foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse pequeno tutorial sobre three-way e interruptor simples. Logo depois eu vou fazer também um de four-way, né? Mas dessa vez eu vou passar algo sobre three-way e interruptor simples. Para aquelas pessoas que têm dificuldade, mas já tem uma certa noção de elétrica, mas não consegue ligar um three-way ou que seja um interruptor paralelo, né? E também um interruptor simples. A necessidade da casa da gente, a gente resolver um problema ali rápido, né? Então eu vim através desse vídeo mostrar isso para vocês. E eu fiz um pequeno tutorial. Primeiro eu vou fazer vamos dizer assim, uma teoria simples, de fácil entendimento, né? Sem muitas delongas, para entendimento de qualquer pessoa leiga, acredito eu, né? Então fiquem aí com esse tutorial. Espero assim estar contribuindo para muitos aí, uma coisa rápida de resolver na sua casa ou no ambiente, até mesmo no ambiente de trabalho, mas algo rápido, simples, tá beleza? Então eu vou estar passando esse tutorial que possa ter proveito para vocês, ok? Bom, aqui eu queria mostrar o seguinte: todo equipamento para funcionar, quer seja motor, lâmpada, liquidificador, televisão, ele precisa do quê? Ele precisa de fase e neutro, né? Isso a gente tem que colocar em mente. Precisa de fase e neutro. Qualquer equipamento que seja, ele precisa de fase e neutro. Então a lâmpada não é diferente. Se nós pegarmos uma lâmpada na boquilha, né, ou soquete que seja, né, e ligarmos lá nos dois bornezinhos, e enfiarmos na tomada, colocarmos um plug de tomada e colocarmos na tomada, o que vai acontecer? A lâmpada vai acender. Isso é automático, né? A nossa tensão da rede é alternada, né? Quer dizer, ela fica 60 vezes positiva e 60 vezes negativa, né? 60 vezes por segundo, né? Essa é a frequência da rede, né? Ela faz isso tão rápido que a gente nem percebe que a lâmpada incandescente está piscando, né? Então é baseado nisso que eu queria passar algumas informações para que você possa na sua casa instalar sua lâmpada com facilidade. Primeiro eu vou mostrar o rascunho e depois eu vou mostrar a instalação em si. Então, como eu disse, uma instalação ela precisa de fase e neutro. Isso é o básico, né? É necessário isso para funcionamento. Qualquer equipamento precisa de fase e neutro. Essa primeira questão é que nós temos que guardar na cabeça. Todo equipamento para funcionar precisa de fase e neutro, né? E como eu descubro essa fase neutro, né? Existe no mercado algumas chavinhas até baratas, deve estar em torno de R$3 a R$7. Ela tem uma lâmpada, né, que você pega nela e encosta a ponta da chave de fenda num pino da tomada e no outro pino da tomada, ou no ponto da tomada, no furo da tomada, né, e no outro furo. Um exemplo que eu estou dando, mas pode ser também na fiação, né? Aqui acender é a fase, aqui não acender é o neutro, né? Então assim nós descobrimos qual que é fase e neutro. Mas por conversão, o que acontece?
normalmente o preto é fase e o azul é neutro e o verde é terra. Isso é padrão, entendeu? Pode ter em outro lugar que está trocado? Pode ter, funciona da mesma maneira, mas é um padrão, né? Convencionou-se assim trabalhar dessa maneira, né? Então, nós precisamos de fase e neutro para funcionar, né? Logo aqui do lado eu tenho um outro exemplo, né? Para ligação de uma lâmpada. Eu tenho lá a fase e o neutro. Ela pode estar dentro de uma caixinha, pode estar dentro de uma caixa de passagem, pode estar numa caixinha no teto, né? Mas eu tenho que ter o quê? Fase e neutro, né? Claro, eu não estou abordando aqui circuitos mais complexos, até mesmo para facilitar a aprendizagem, né? Que se eu colocar muita complexidade, ninguém vai entender, né? Eu estou indo mais partindo para o ponto que nós já temos fase e neutro, né? Então, para quem já tem uma noção do que é fase e neutro, né? O que acontece? Um lado do interruptor ou do parafusinho do interruptor, nós ligamos na fase, né? O outro lado do interruptor, nós ligamos na lâmpada. Esse fio que é ligado do interruptor até na lâmpada, nós chamamos de retorno. Retorno, ele vai no parafusinho de qualquer um dos lados da lâmpada. Do outro lado da lâmpada, né, nós ligamos o neutro. Assim a gente faz a ligação de um interruptor simples, né? Como que a gente imagina? Todo circuito que a gente liga, a gente imagina a corrente circulando por ele, né? Se eu fechar aqui, não passa corrente, né? Se eu abrir, aliás, não passa corrente. Se eu fechar, vai passar corrente e vai automaticamente acender a lâmpada, ok? Então é assim que funciona. É baseado nisso que nós fazemos essa ligação. Se eu interromper aqui, como a gente imaginar se fosse a torneira. Se eu fechar a torneira, o que vai acontecer? Não vai passar água, no caso aqui não vai passar corrente elétrica, né? Só existe corrente elétrica quando o equipamento está ligado, né? Se você chegar aqui, pegar um alicate amperímetro e vir aqui e medir, você não vai conseguir medir corrente elétrica. Mas nós não queremos entrar nesse mérito, nós queremos mesmo entrar no mérito de instalar ou ligar o interruptor de uma maneira simples. Aqui eu fiz um rascunho, né? Aqui é um parafusinho do interruptor e aqui o outro parafusinho do interruptor. Esse fio que vai na lâmpada, como eu disse, é o retorno, que vai em um parafusinho da lâmpada. O outro lado é o neutro, que vai do outro lado da lâmpada, né? E se a gente for colocar aqui o interruptor, tem vários modelos, né? Esse aqui, na verdade, ele tem dois parafusinhos também. Tá vendo? No caso, né? No caso, esse ponto seria esse e esse outro ponto seria esse, né? Aqui é os dois parafusinhos. Seria esses dois pontos, ok? Então o interruptor simples é assim, simples de se instalar, mas a primeira coisa que eu tenho que aprender é achar a fase e o neutro. Eu fiz uma anotação aqui também do interruptor three-way, né? Mas aqui, voltando aqui na outra página aqui, do outro lado da folha, nós temos que entender que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estabelece que nunca nós podemos desligar o neutro, e sim desligar a fase, ok? Então aqui nesse caso, nós estamos desligando a fase, interrompendo a fase para apagar a lâmpada, ok? Então a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estabelece que nós devemos desligar a fase e não o neutro. Por que isso? Aí você vai me perguntar, por que se deve desligar? Né? Por uma questão de segurança. Se eu desligar o interruptor, o que vai acontecer? Não vai ter fase na lâmpada, você não vai tomar choque na lâmpada. Mas se eu desligar o neutro,
a fase continua na lâmpada. Se eu tocar na parede, tocar na lâmpada ou tiver descalço, eu vou tomar choque, mesmo que o interruptor esteja desligado. Então, nós desligamos a fase por questão de segurança, né? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estabelece isso, que nós devemos desligar a fase e não neutro, por questão de segurança. Quando nós desligamos o interruptor da lâmpada, você não toma choque na lâmpada. Se eu desligar o neutro, eu continuo tomando choque na lâmpada, mesmo com o interruptor desligado, ok? E eu vou dar aqui uma pala aqui no interruptor three-way, né? Esse interruptor three-way funciona da mesma maneira, né? Aqui são os 3 parafusinhos que tem no borne, são os bornezinhos, parafusinhos que tem atrás do interruptor three-way, né? Tem que ser um interruptor three-way que tem 3 parafusos. O interruptor simples não serve para ligar uma lâmpada em three-way, ok? Three-way você sabe, você apaga e acende uma lâmpada ou mais em mais de um interruptor ou em 2 interruptores, ok? Então, para isso, essa é a ligação. Da mesma maneira que eu ligo, né, o interruptor, é a mesma coisa. Eu ligo aqui na fase, eu encontro a fase com a chave de teste, ligo no centro do interruptor, né? E o que eu faço? Eu fecho esses 2 parafusos aqui, esse com esse. Eu fecho esses 2 parafusos paralelo. Isso aqui eu já pego e já faço de cara. Pode ser um fio verde, azul, né? Na verdade, nós temos um padrão para trabalhar. Mas o certo é fazer a ligação correta, que é os 2 parafusos paralelos são ligados. Tá vendo? E já o outro interruptor three-way, o centro dele é ligado na lâmpada. E o outro lado da lâmpada é ligado no neutro. Ok? Então, desta maneira se liga o interruptor three-way, né? Os 2 centros dele é só a gente marcar isso. Ó. Os 2 centros do interruptor. Um centro eu ligo a fase e o outro centro eu ligo a lâmpada. Ok? E fecho esses 2 fios aqui, não importa a distância e não importa se eu cruzar os 2, desde que não encoste um no outro, né? Não fecha curto um no outro, ok? Então isso aí é chamado interruptor three-way ou interruptor paralelo, ok? Então eu espero ter ajudado um pouco, mas da próxima vez eu vou estar mostrando aí, vai ser a questão lá de fazer na prática para você ver, ok? Então, uma boa tarde. Fique conosco que você vai aprender.